Programa Brasil do Futuro. Notícia, opinião, as personalidades mais importantes e relevantes do cenário político passam por aqui. Tudo o que você precisa para começar o dia bem informado sobre os assuntos de Ribeirão Preto, do Brasil e do mundo, da política e do governo do Partido dos Trabalhadores. Apresentação: José Alfredo Carvalho, Nando Medeiros. Programa Brasil do Futuro. Olá, nós do Canal Gov estamos acompanhando aqui toda a movimentação da COP30. Quem está aqui comigo é a cantora Fafá de Belém, que participou da abertura oficial, né, Fafá? Como que foi, como que está o sentimento de participar dessa COP aqui no coração da Amazônia, no Brasil? Muito emocionante. Eu me chamo Belém, porque nasci aqui. Há 50 anos levo o sentimento amazônico, as cores, os sabores, o nosso palavreado para o mundo. E eu entendo que a importância maior dessa COP acontecer aqui é que o mundo veio para nos olhar. Porque não existe nenhum estudo, nenhuma academia, nada é mais importante do que quem vive aqui e sabe dos manejos, que sabe como dribla tudo isso, como dribla o ar rarefeito, como dribla com a falta de chuvas ou chuvas torrenciais. Quer dizer, nada mais... A sabedoria do povo daqui da Amazônia é maior que qualquer estudo. E nós temos nossos grandes doutores, nossos grandes professores, temos a Universidade do Pará, que forma doutores em Amazônia e pesquisa e tal. Precisamos de mais dinheiro para as pesquisas. Nós precisamos de investimento e de troca de tecnologia, né? Porque o que era ancestralmente hoje mudou, mas não mudou o rumo da maré, não mudou a temperatura da água tirada com o dedo, nem se sabe o sentimento que nós temos da convivência com a floresta e com as águas não mudou. Mudaram as águas e a gente não quer que mude a floresta. Rafael, essa vai ser a COP com a maior participação da população indígena, né? Com mais de 3 mil indígenas. Você acha que isso pode fazer toda a diferença, já que a mudança climática é um tema tão urgente, né? É preciso falar agora sobre esse tema. Acho que é preciso falar de todas as comunidades amazônicas, indígenas, ribeirinhas, quilombolas, homens e mulheres da cidade, homens e mulheres do centro da cidade, homens e mulheres das periferias das cidades. A Amazônia é feita de muitas comunidades. Obviamente, os indígenas fazem parte, são uma dessas comunidades, mas há muitos conhecimentos e a Amazônia sobrevive, porque essas comunidades todas tentam salvar. Então, eu acho que o importante é que estão havendo muitos fóruns, e muitos aqui dentro e lá fora também, onde outras comunidades, também os ribeirinhos, também os quilombolas, estão tendo espaço para falar. A comunidade da cultura, que não é só o que está na moda, é a cultura que vem desde Valdemar Henrique, um dos maiores compositores eruditos do mundo, até as aparelhagens. Não é só aparelhagem, que é maravilhoso, mas não é só isso. Nós somos múltiplos e plurais. E quem está aqui vai circular e vai nos encontrar e vai gostar da gente. E a COP30, para além dessa programação de negociações aqui na Zona Azul, também tem uma programação cultural, né? Também tem uma participação. Você acha que a arte ela tem esse poder também de chamar a atenção para os assuntos, trazer a atenção aqui para Belém, para preservar as florestas? A arte é o centro de tudo. Você não vive sem música, você não vive sem imagem, você não vive sem um poema, é impossível. E em Belém, a arte está em todos os lugares, feito de muitas formas, oficialmente e extraoficialmente. Tem música em todo lado, tem teatro acontecendo, tem festivais de poesia. É só você sair andando e vai parando aqui e ali, vai conhecendo um pouco da gente. Certo. E aqui na COP30 a gente também pode contar com a presença, né, da cantora Fafá de Belém, sua bela voz e sua mensagem, que é tão importante para o Brasil e para o mundo, né, Fafá? Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Foi um prazer. Muito obrigada. Foi uma honra muito grande cantar uma canção de Nilson Chaves chamada Amazônia.
que nos representa e nos descreve. Então, ouçam essa música, meu querido amigo Nilson Chaves. Quer saber da gente? Ouve essa música. Beijo. Fica a mensagem, então, e eu volto com vocês. O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas. Acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro. Damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Boa tarde, esse é o Jornal PT Brasil e você vai ver nessa edição. O presidente do PT, Edinho Silva, critica novo relatório do projeto antifacção apresentado por Derrite. Ministros Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad afirmam que o projeto precisa ser mais debatido e que alterações representam retrocesso. Brasil envia proposta de negociação aos Estados Unidos e aguarda nova reunião para discutir tarifaço. Em entrevista à CNN, secretário de Comunicação Éden Valadares afirma que Lula é candidato no ano que vem e afirma também que Tarcísio é produto de Bolsonaro. Hoje é quinta-feira, 13 de novembro, e o Jornal PT Brasil já começou. Estamos ao vivo via satélite pelo PTSat, no canal 1313, também pelo YouTube e a Rádio PT. Quem apresenta esse jornal com a gente em língua brasileira de sinais são Lúcia e Nayane. Aproveite e já deixe o seu comentário em nosso chat aqui no YouTube. A gente abre essa edição contando que após a falta de consenso entre parlamentares, a votação do projeto antifacção do governo Lula foi adiado na Câmara para a próxima terça-feira. O adiamento aconteceu após a apresentação na noite de ontem da quarta versão do projeto antifacção pelo relator Guilherme Derrite. O novo texto teve duas mudanças de destaque. A primeira é sobre a destinação dos recursos apreendidos em operações. Quando a investigação estiver sob responsabilidade da Polícia Federal, os valores irão para o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal. Já quando houver atuação conjunta da PF com as forças de segurança estaduais, os recursos serão divididos em partes iguais. A outra mudança é a especificação de um novo tipo penal chamado de domínio social estruturante, que define critérios para classificar uma organização como facção criminosa. Parlamentares do PT fizeram críticas às alterações e à possibilidade de criar insegurança jurídica, mantendo dois tipos penais diferentes para o mesmo fenômeno. O adiamento veio após pressão de integrantes do governo e parlamentares do PT. O Ministério da Justiça e Segurança Pública emitiu uma nota dizendo que acompanha com preocupação a sequência de relatórios apresentados sobre o projeto antifacção. O governo afirmou
que mesmo após o recuo do relator sobre o esvaziamento das atribuições constitucionais da Polícia Federal, alguns pontos representam retrocessos jurídicos e institucionais inaceitáveis. O primeiro deles é a insistência em debilitar financeiramente a Polícia Federal e as demais forças de segurança da União com o desvio de recursos a ela destinados para fundos estaduais, ao invés de criar instrumentos para descapitalizar o crime organizado, como constava no projeto originalmente enviado pelo governo à Câmara dos Deputados. Outro ponto é ignorar a proposta de criar um novo tipo penal, qual seja o da facção criminosa, para dar conta dessa nova patologia social que assola o país, correspondente à prática criminosa organizada em escala empresarial. A nota ainda afirma que o último relatório apresentado tem o potencial de instaurar um verdadeiro caos jurídico ao propor inovações para alterar de forma assistemática e pouco técnica institutos de longa data testados pela jurisprudência dos tribunais. Esse tumulto poderá beneficiar criminosos investigados em procedimentos já instaurados contra eles. E finaliza destacando que, embora seja urgente garantir ao povo um país mais seguro, o debate não pode ser feito com pressa, porque isso pode gerar retrocessos e fragilizar o enfrentamento ao crime organizado. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também falou dos pontos de preocupação que podem desconfigurar o projeto do governo. A gente se reuniu agora de manhã com o Ministério da Justiça, com a Casa Civil, para nós analisarmos o parecer, o relatório apresentado pelo deputado Derrite ao nosso projeto das facções criminosas. Nós queremos um tipo penal de facção criminosa, que é para diferenciar de organização criminosa. Então, a facção criminosa é uma organização mais elaborada, tem domínio territorial, tem domínio econômico, tem atuação interestadual, transnacional. O relator muda esse tipo para domínio social estruturante, ou seja, o tipo penal passa a ser domínio social estruturante. Ao fazer isso, ele não revoga expressamente artigos da lei das ORCRIMs, das organizações criminosas. Então nós vamos passar a ter duas legislações vigorando, o que vai ser muito ruim do ponto de vista judicial. Então, esse é o segundo problema que nós vemos estruturante. O terceiro problema que nós vemos é que ele retira o perdimento extraordinário. O que nós colocamos no projeto e que era muito importante, porque a gente buscava e busca a asfixia financeira da facção criminosa. Nós colocamos no projeto que essas facções perdem os seus bens, perdem todo o seu material a partir do momento que começa a investigação. No relatório, isso só vai acontecer depois do trânsito em julgado da sentença condenatória. E por último, que nós consideramos também bastante grave, é a descapitalização da Polícia Federal. Então, esses são 4 pontos que nós consideramos estruturantes do projeto que nós mandamos para o Congresso Nacional e que, se forem alterados ou continuarem alterados, vão comprometer a eficácia da lei. Em relação à Polícia Federal, nós não temos nenhuma negociação de fragilização da Polícia Federal. Isso não está no nosso horizonte, não vamos negociar isso. Então, também avaliamos que, pela complexidade da matéria, seria importante a gente ter um pouco mais de tempo para discuti-la. Temos arredondar todos os pontos e, de fato, o Brasil ter uma lei de combate às facções criminosas que seja eficiente. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, também criticou nas redes sociais o relatório do deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite. Segundo Edinho, o texto representa mais uma tentativa de enfraquecer a Polícia Federal ao propor que os recursos recuperados do crime organizado por meio da venda ou leilão de bens apreendidos passem a ser destinados aos estados e não mais à própria PF, como acontece hoje. Para o dirigente, essa mudança significaria asfixiar financeiramente a corporação e reduzir sua capacidade de investigar. Ele afirmou que o foco deve ser o contrário, asfixiar o crime organizado e não os policiais que o enfrentam nas ruas. Fecha aspas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, criticou o vai e vem de mudanças e disse que um projeto dessa importância precisa ser consultado e debatido de forma mais profunda.
O que eu entendo é o seguinte: um projeto dessa envergadura, ele tinha que, primeiro, qual é o relatório definitivo? Deixa em consulta. Deixa 2 semanas para ser discutido, 3 semanas para ser discutido. Qual é o problema? A nossa PEC da Segurança Pública está há quantos meses na Congresso Nacional sendo debatido? O relator Mendonça Filho já esteve comigo, fez a gentileza de ouvir a Receita Federal, foi aos governadores, não privilegiou um ou outro governador, foi ouvir de uma maneira geral. Todos os governadores são filhos de Deus, né? Não são? Nenhum projeto se vota dessa maneira. Agora, sequer os interessados estão sendo ouvidos. E o fato da Receita e a polícia não terem sido ouvidas é incompatível. O devedor Tomás, que está há 8 anos tramitando, não é votado. Isso combate o crime organizado. E por que não vota? O que está por trás desse procedimento em relação a um projeto tão importante que recebeu a chancela de todos os senadores da República, depois da Operação Cordão Oculto? Aí vai para a Câmara e para. Aí pega um projeto que acabou de chegar, vota, sem ouvir ninguém. E esse que ouviu todo mundo, não vota. Então, começa a ficar estranho. Em entrevista à CNN, o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, falou sobre a segurança pública e citou o PL antifacção e a PEC da segurança pública como bandeiras do governo Lula no combate ao crime organizado. Nós não somos nenhum governo, nenhum partido sem bandeiras na área da segurança pública, e nós do PT estamos muito à vontade de, se aproximando do período eleitoral, da gente poder debater, Uribe, e comparar o que foi feito nesses 4 anos, 3 anos agora, e vamos para 4 anos, do governo do presidente Lula, com o que foi feito nos 4 anos do governo anterior, do ex-presidente condenado e preso, mas do governo da direita. Nós temos tranquilidade em poder debater com o eleitor brasileiro, com a sociedade brasileira, quem de verdade deu independência e autonomia para a Polícia Federal trabalhar, investigar a organização criminosa, facção de traficante, enfim, perseguir e recuperar dinheiro sujo, fruto da criminalidade. Quem deu essa independência, quem deu condições de autonomia para a Polícia Federal trabalhar, e quem aparelhou a Polícia Federal, trocou superintendente da Polícia Federal em alguns estados para proteger investigações contra as suas famílias. Como nós também queremos debater, podemos e vamos debater, quem deu a autonomia e independência e articulou outros órgãos do governo federal, como a Receita Federal, para perseguir, insisto, o rastro da grana, o rastro do dinheiro oriundo da criminalidade, como foi feito agora pelo Ministério da Fazenda, pela Receita Federal, pela Polícia Federal no governo do presidente Lula, e quem, ao contrário, ligou para o aeroporto de Guarulhos para pedir para a fiscal da Receita Federal liberar as joias que eles tomaram posse indevidamente no Brasil. O secretário ainda falou durante a entrevista dos planos do partido para as eleições de 2026. Segundo ele, o presidente Lula continuará sendo a principal referência do partido e também afirmou que Tarcísio de Freitas é tão filho de Bolsonaro quanto os outros e um produto do bolsonarismo. Dizer que o Lula é o candidato do PT, é o candidato do nosso governo, da nossa coalizão à reeleição. Nós entendemos que há um processo de reconstrução do nosso país, de reconstrução dos direitos, das políticas públicas, dos programas sociais, do cinturão de proteção social e do ambiente de crescimento econômico que gera prosperidade para as famílias no Brasil, que começou com a volta do presidente Lula à presidência da República, e que a gente precisa renovar esse mandato para seguir aprofundando ou levando o crescimento do nosso país adiante. Eu não costumo escalar time adversário, não sei quem será o candidato bolsonarista, o candidato da direita, o candidato da nossa oposição, mas tenho certeza que dificilmente, qualquer que seja a escolha deles, se por alguém membro da família do ex-presidente ou se por algum governador que pode ser o candidato, dificilmente essa candidatura conseguirá, como se pretende, se afastar da herança maldita do que é o governo Bolsonaro. Na minha opinião, na opinião do PT, Tarcísio de Freitas, politicamente, é tão filho de Jair Bolsonaro quanto é Flávio, quanto é Carlos ou quanto é Eduardo. Tarcísio de Freitas só é governador de São Paulo porque é produto do bolsonarismo e de Jair Bolsonaro.
dificilmente, se ele vai ter mais vergonha ou menos vergonha de admitir isso é um problema dele, isso é um problema da campanha dele, não é um problema nosso. Mas não há como dissociar Tarcísio de Freitas e a trajetória dele, a eleição dele a governador, ou mesmo a possível candidatura dele à presidência da República, de Jair Bolsonaro. Nós também entendemos que Bolsonaro é carta fora do baralho no sentido das eleições. Ele não estará nas urnas, ele está inelegível, foi condenado, está preso, vai cumprir, vai pagar pelo crime que cometeu, pelos crimes que cometeu contra o Brasil, contra o Estado brasileiro e contra a sociedade brasileira. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o tarifaço. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nessa quarta-feira em Niágara, no Canadá, com o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, à margem da reunião do G7. De acordo com o Itamaraty, os dois trataram do andamento das negociações bilaterais sobre tarifas comerciais. O chanceler informou que o Brasil enviou aos Estados Unidos, no último dia 4 de novembro, uma proposta formal de negociação após a reunião da equipe técnica dos dois países. Mauro Vieira destacou que o avanço nas tratativas segue a orientação do presidente Lula e Donald Trump, que discutiram o tema em um encontro recente na Malásia. Os ministros concordaram em realizar uma nova reunião presencial em breve para buscar consenso sobre as medidas tarifárias e aprofundar o diálogo econômico entre os dois países. E no próximo bloco a gente fala sobre a COP30. O Jornal PT Brasil volta rapidinho. Comece suas manhãs com mais informação no Café PT. Os assuntos mais importantes para o dia a dia do trabalhador e da trabalhadora brasileiros, debatidos com lideranças do PT e do governo Lula. Porque o nosso bate-papo é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Assista a programas inéditos toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã. Ou confira a reapresentação logo após a reprise do Jornal PT Brasil. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Estamos de volta com o Jornal PT Brasil e agora nós vamos falar de COP30. Pela primeira vez, o debate sobre igualdade de gênero, representatividade e o papel das mulheres e minorias na agenda climática ganha destaque na programação de uma conferência de clima. A COP30 acontece em um momento decisivo para o planeta. As discussões giram em torno da redução das emissões de gases de efeito estufa, da transição para uma economia de baixo carbono e do financiamento de ações de adaptação para países em desenvolvimento. Mas neste ano, a conferência também reforça um novo olhar, o da justiça climática com perspectiva de gênero. De acordo com entidades internacionais, os efeitos das mudanças climáticas são desiguais e afetam principalmente mulheres, povos indígenas e quilombolas. Quando ocorre um desastre ambiental, são essas populações que enfrentam as maiores dificuldades para se reerguer e, ao mesmo tempo, são elas as primeiras a agir na reconstrução das comunidades. Por isso, a COP30 traz pela primeira vez um espaço ampliado para discutir a igualdade de gênero na ação climática. A conferência vai debater a criação de planos de ação voltados à participação das mulheres nas decisões ambientais e o desenvolvimento de protocolos de proteção em situações de emergência climática. Na COP30 deste ano, negociadores dos Estados-partes discutem a adoção de um novo plano de ação de gênero, conhecido como GAP, um instrumento global que orienta como integrar a perspectiva de gênero em toda a governança climática, desde ações de mitigação e adaptação até financiamento, tecnologia e capacitação. O novo plano deve estabelecer diretrizes e compromissos para a próxima década, reforçando a importância da presença das mulheres nos espaços de decisão sobre o futuro do nosso planeta. O GAP foi criado em 2017 e renovado em 2019, dentro da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança no Clima.
Agora, na COP30, as negociações buscam fortalecer o documento, tornando-o mais inclusivo e operacional, com recursos financeiros definidos e mecanismos claros de monitoramento. O objetivo é simples: garantir que as políticas climáticas sejam realmente sensíveis às desigualdades de gênero e reconheçam a contribuição de mulheres em toda a sua diversidade, indígenas, quilombolas, rurais e defensoras ambientais. A participação de mulheres, ela é fundamental. As mulheres são as pessoas mais afetadas pela crise climática e são as pessoas também que mais cuidam e estão ali organizadas organicamente para o enfrentamento dessa crise. E aí é fundamental, e em especial, a participação das mulheres negras, as mulheres indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as mulheres ciganas, que vêm enfrentando diretamente todos os desafios causados pela crise climática e vem enfrentando com sabedoria, a partir dos conhecimentos ancestrais. Então, é muito importante que na mesa de decisão estejam considerados os pensamentos e saberes destas mulheres, os saberes ancestrais, como eu já coloquei, por conta de que o enfrentamento ele está acontecendo, né? E quem está cuidando e quem está garantindo a nossa existência são mulheres. E aí é fundamental que elas compartilhem o conhecimento, compartilhem o saber, sejam ouvidas, sejam respeitadas, para que medidas efetivas sejam construídas para a possibilidade de enfrentamento real, com cuidado, considerando todas as pessoas para o bem-estar e para o bem viver. Durante a COP30, a ONU Mulheres, em parceria com o Instituto Kashak, lança o Scorecard, uma ferramenta que avalia como os países incluem a igualdade de gênero em suas políticas climáticas. Os primeiros resultados mostram avanços limitados e apontam ainda que faltam liderança feminina, investimentos e ações efetivas para garantir justiça climática com perspectiva de gênero. Dados mostram o papel tão importante das mulheres, seja na habitação, seja nas organizações e administração das associações, onde elas precisam de ter essa sua especificidade, do seu modo de existir garantido. Elas que são, na sua maioria, guardiãs de saberes, de ensinamentos, que traz a ancestralidade. Essas mulheres amazônidas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, trabalhadoras rurais. É muito importante, juntos e juntas, poder estar também na luta pela igualdade de participação de gênero. Nas últimas discussões que teve, apenas 32% dos delegados e delegadas eram mulheres. As mulheres precisam estar também em espaços de decisão, com pé de igualdade, para que a escuta privilegiada de seus saberes possam incidir e garantir decisões adequadas para aqueles e aquelas que vivem nas florestas e sobrevivem dela, produzindo com a floresta de pé. A participação da sociedade civil também tem papel fundamental nesta edição da COP30. Movimentos feministas e organizações de base se articulam para evitar retrocessos e defender uma transição ecológica justa e inclusiva. Segundo a ONU Mulheres, o envolvimento direto dessas lideranças é o que garante que as negociações climáticas reflitam as realidades e necessidades das comunidades mais afetadas, transformando o debate global em ações concretas. Eu tô aqui na COP30, em Belém, no coração da Amazônia, e é fundamental dizer que a crise climática tem cor, tem gênero e tem território. Quem sente primeiro e mais profundamente seus impactos são as mulheres negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, periféricas. São elas que garantem água, alimento, cuidado com o território, com as famílias. Quando o clima muda, a vida delas está em risco.
E por isso nós estamos falando de justiça climática, não apenas de metas ambientais. Justiça climática significa enfrentar o racismo ambiental, reconhecer que as populações que preservam a floresta e os biomas já são as maiores responsáveis pela proteção da vida. Belém está sendo o palco onde os mais vulneráveis no nosso país estão dizendo que não existe transição ecológica sem justiça social e que as mulheres devem ser protagonistas das decisões, não apenas personagens citadas nos discursos. Nós seguimos na luta porque quando as mulheres negras avançam, o mundo inteiro respira. E ontem algumas lideranças de mulheres do PT participaram de diferentes agendas na COP30. As deputadas federais Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, e Jaque Rocha, do Espírito Santo, a deputada estadual Rosa Amorim, de Pernambuco, e a vereadora Tainá de Paula, do Rio de Janeiro, participaram do painel Cidades que Cuidam, Mulheres Parlamentares pela Adaptação Climática Urbana. A iniciativa destacou o protagonismo feminino na formulação de soluções concretas para a adaptação climática, com foco na equidade de gênero e na proteção das populações mais vulneráveis. E ontem aconteceu, como parte da programação da Cúpula dos Povos na COP30, a mesa Amazônia Fala, Comunicação Popular e Democracia na Era da Crise Climática, realizada pelo movimento Seres e Saberes, a Secretaria de Comunicação do PT Pará e a Agência Troika. Integrada aos eixos de democracia, justiça climática e soberania dos povos, a atividade reafirma a comunicação como um campo de disputa política e instrumento de emancipação popular. O encontro reuniu comunicadores populares, jornalistas, militantes, pesquisadores e jovens ativistas. A Mesa Amazônia Fala, Comunicação Popular e Democracia na Era da Crise Climática foi uma iniciativa da Secretaria Estadual de Comunicação do PT Pará, em parceria com o Movimento Seres e Saberes da Amazônia e a agência Troika Marketing, dentro da Cúpula dos Povos na COP30, que acontece na UFPA. A comunicação que nasce nos territórios rompe o silêncio e mostra ao mundo que a Amazônia não é um cenário, é um sujeito político, é um projeto político vivo construído pelos povos originários, ribeirinhos, quilombolas, juventudes, trabalhadores e trabalhadoras que defendem a vida todos os dias. Na crise climática, quem controla a narrativa controla o rumo das decisões. Por isso, fortalecer a comunicação popular é fortalecer a resistência à democracia. É garantir que na COP, nos territórios ou nas redes, a voz da Amazônia não seja editada por quem vem de fora. Ela precisa ser ouvida na sua potência, na sua diversidade e na sua capacidade de transformar. Já avançamos muito no debate e diariamente construímos uma comunicação alinhada com a realidade do povo, mas ainda há muito a construir. Seguimos na luta. E hoje a programação do PT na COP começou às 9 horas da manhã e segue até às 5 da tarde com um encontro de petistas com o tema Desenvolvimento para a Amazônia e com a Amazônia no Sindicato dos Urbanitários. A gente continua contando para vocês que o presidente do PT, Edinho Silva, e outros dirigentes do partido participaram ontem à tarde da abertura da Cúpula dos Povos, evento paralelo à COP30 em Belém. A Cúpula dos Povos acontece na Universidade Federal do Pará e reúne pelo menos 1.100 movimentos sociais e organizações da sociedade civil. A Cúpula dos Povos é um espaço autônomo e de resistência popular e terá programação até o próximo domingo, dia 16. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em entrevista à Voz do Brasil ontem, direto da COP30, falou sobre a adaptação do sistema de saúde de acordo com as mudanças climáticas. O Brasil, desde o mês de maio, na Organização Mundial de Saúde, que foi a Assembleia da OMS, nós lançamos lá, junto com o Reino Unido, junto com o Egito, com o Emirados e o Azerbaijão, que são os países que realizaram as últimas 5 COPs, a necessidade da COP30 é ter um dia oficial da saúde, primeira vez que tem na história, e lançar ao mundo, solicitando a adesão dos países, mobilizando os países, um plano de ação Belém de adaptação dos sistemas de saúde. O que nós estamos dizendo? Para reduzir mortes, para afetar menos a saúde das pessoas, além de toda a mobilização para reduzir os impactos das mudanças climáticas na área de energia, emissão de carbono, tudo que está sendo feito, nós precisamos adaptar os sistemas atuais de saúde para enfrentar as mudanças climáticas. O que esse plano está dizendo? Se a gente quer
evitar as mudanças climáticas do mundo, a gente precisa cuidar melhor das pessoas que vivem nas regiões mais afetadas. É estruturar serviços de saúde adaptados à realidade de populações que são muito afetadas com as mudanças climáticas. E no caso da Amazônia brasileira, mais do que afetada, cuidar do nosso povo aqui é importante para enfrentar as mudanças climáticas do mundo, porque eu brinco que a Amazônia é como se fosse o paracetamol do mundo. Se a Amazônia está forte, a temperatura do mundo não cresce tanto, controla a febre do mundo. Então, você adaptar o sistema de saúde para cuidar dessa população é muito importante. E um terceiro eixo é a parte da inovação. Produzir novas tecnologias, medicamentos, a partir da biodiversidade da Amazônia. Ou seja, você inovar, inovação tecnológica, aproveitando essa força da Amazônia, com isso você protege mais a Amazônia e evita as mudanças climáticas do mundo. E a seguir, o Brasil teve crescimento expressivo na confiança da população. Fica por aí que a gente volta já. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? Estamos de volta com o jornal PT Brasil e olha só, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram uma nova fase da Operação Sem Desconto nessa quinta-feira. A fraude apura os descontos indevidos nos benefícios dos aposentados e pensionistas por entidades associativas. Foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares diversas da prisão no Espírito Santo, em Goiás, no Maranhão, em Minas Gerais, na Paraíba, no Paraná, em Pernambuco, no Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe, Tocantins e também no Distrito Federal. Estão sendo investigados os crimes de inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa, estelionato previdenciário, corrupção ativa e passiva, além de atos de ocultação e dilapidação patrimonial. O Senado aprovou por 45 votos a 26 a recondução de Paulo Gonet ao comando da PGR. Gonet fica no cargo, então, até 2027. Para ser reconduzido ao cargo, Gonet precisava de pelo menos 41 votos. Antes da votação, ele passou por uma sabatina de 7 horas na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. O INEP vai divulgar nesta quinta-feira os gabaritos oficiais do primeiro dia de provas do Enem. Os resultados podem ser consultados no site do INEP. No último domingo foram aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além de redação. No próximo domingo, dia 16, acontece o segundo dia de provas dedicado às áreas de ciências da natureza e suas tecnologias, que engloba química, física e biologia, e matemática e suas tecnologias, focada, então, na área de exatas. No Elas por Elas dessa quarta-feira, vamos acompanhar a segunda parte da conversa com Yana Aguiar, psicóloga, comunicóloga e pesquisadora que investiga as conexões entre comunicação, neurociência, política e as relações humanas na era digital. Hoje, a partir das 4 da tarde, na TV PT, Yana aprofunda o debate sobre como a educação e o feminismo se encontram, falando sobre o papel do afeto, das redes e das mulheres na disputa de narrativas. Não perca! E no Café PT de amanhã, você vai ver uma entrevista com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, Fernanda Pacobaíba. Vamos ver o convite da presidente. Nossos programas nacionais da alimentação escolar, enfim, de todos os programas relacionados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento
educação. Acompanhe a gente aí pela TV PT, pela Rádio PT. Valeu! E o Café PT tem edições inéditas toda segunda, quarta e sexta, às 9 da manhã, com reprises às terças e quintas no mesmo horário aqui na TV PT. Lembrando que todas as entrevistas também estão disponíveis no YouTube do PT. E agora a gente chama a agenda do presidente Lula. Pela manhã, Lula se reuniu com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e outros 9 ministros. Agora à tarde, a gente mostra para vocês que às 2h40, Lula se reúne com o secretário especial para assuntos jurídicos, Marcelo Wake. Na sequência, logo na sequência, às 3 horas, com o chefe do gabinete pessoal, Marco Aurélio Marcola. Em seguida, às 4 horas, o presidente tem uma reunião com o ministro da Defesa, José Múcio, e às 5 da tarde, o presidente então se encontra com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O Jornal PT Brasil termina agora. Muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã, à 1 da tarde. Tchau. No programa de hoje você vai saber da vitória da APUESP sobre a questão das faltas. Vai acompanhar os desafios da educação inclusiva e vai conhecer um projeto que valoriza a cultura afro-brasileira. Confira. No dia 4 de novembro, terça-feira, a professora Bebel comemorou na Assembleia Legislativa a vitória jurídica da APUESP na questão das faltas e do estágio probatório. Nós estamos passando aí um período de muita pressão. Faltasse, não poderia contar, né, aí para o ingresso no estágio probatório. Então, o que a gente conseguiu? Nós conseguimos o quê? Faltas de efetivo exercício não podem ser consideradas para afetar negativamente a avaliação de desempenho no estágio probatório dos ingressantes. E ingressamos com recurso para que as notas do Saresp também não afetem os resultados, porque nós entendemos que são fatores externos aí ao estágio probatório. O estágio probatório é quando comprova a efetividade de um servidor público que passou pelo concurso público. Então, consideramos essa vitória como a anterior de não demitir professores que estavam nas salas de leituras e porque foi tirar a licença médica, acabou perdendo, deputado Reis, até o cargo, perdeu, no caso categoria O, perdeu o emprego. E nós fizemos reintegrar. Veio uma lista de 400 pessoas, nós comprovamos para o juiz, aliás, 400 profissionais da educação, e os profissionais da educação foram reintegrados graças à nossa ação. Saiba mais detalhes sobre a ação judicial lendo o Boletim Informa Urgente no portal da APUESP. As escolas brasileiras precisam ser mais inclusivas, especialmente quando se trata de alunos com deficiência. Mas quais são as maiores barreiras para que esse objetivo seja alcançado? Essa matéria traz algumas respostas. A APUESP tem lutado por uma educação que seja realmente para todos, mas a precarização nas escolas públicas gera diversos tipos de obstáculos que podem perpetuar a exclusão de pessoas com deficiência. Segundo a professora e pesquisadora Carla Bianca, essa precarização impacta diretamente os profissionais da educação. Sem dúvida que a professora regente vai dizer que está sobrecarregada, ela tem um conjunto muito grande de estudantes, né, sob sua responsabilidade e sozinha. Então, muitas vezes o que acaba acontecendo é que essa professora vai dizer: eu não aguento, né? Até gostaria de trabalhar melhor, mas não tenho condições. Seria melhor que essa estudante estivesse em outro lugar. E aí, esse aspecto é que precisa ser cuidado, porque a professora acaba deslocando a leitura do problema para deficiência da estudante e não para falta de apoio e estrutura da rede de ensino em que ela trabalha. Um aluno com deficiência muitas vezes precisa de uma atenção especial para atender suas necessidades.
E é o trabalho de equipe entre professores e profissionais da educação especial que vai garantir que esse aluno aproveite inteiramente as aulas. Ter, de fato, a possibilidade de articulação do serviço do atendimento educacional especializado com a professora regente da sala comum faz toda a diferença para a efetivação, porque aí a professora não fica sozinha tendo que lidar com tudo e tem a possibilidade de trabalhar colaborativamente. Eu planejo com ela, eu reviso as atividades, eu penso a avaliação, eu penso todo um plano de acessibilidade na sala de aula comum. Para realmente garantir uma educação mais inclusiva, não basta apenas pensar na educação especial. É preciso resolver problemas mais básicos que afetam toda a rede escolar. Fica parecendo que só as questões específicas, né? Só professora especializada, só profissional de apoio escolar, ou só formação sobre educação especial resolve? Não. As questões substantivas da educação, que são boa remuneração, diminuição de estudantes em sala de aula e, sobretudo, né, a possibilidade de uma carreira para a professora da sala comum, isso impacta de maneira substantiva a educação especial também. Os professores e professoras da rede pública paulista sempre mostraram disposição em acolher alunos com deficiência, para que cada um deles desenvolva o seu potencial. É o que atesta Guilherme de Almeida, presidente da Autistas Brasil. São colocados como grandes vilões, né? Como se eles não quisessem, como se tivessem uma vontade, quando não é verdade isso. Eu percebo a disponibilidade desses professores de entender, de poder acolher. Eles são um dos grupos mais interessados em receber esse público. Eu defendo que tenha a classe especial com tudo preparado e, ao mesmo tempo, gradativamente vai inserindo. Porque eu estou negando que tem diferença, e tem diferença. Para eu chegar à igualdade, eu tenho que admitir que no ponto de partida tem diferença. E essa diferença ela vai se acentuar se a gente deixar da forma como está. Então é um debate a ser feito. Ou manter um especialista, mas muito bem preparado, que não pode ser qualquer um, não é para tapar buraco, dentro das salas de aulas, para que esse especialista ele faça o trabalho, né, junto com o professor regente, que tem um projeto pedagógico. Mas custa. Bom, custa, mas eu não tenho aqui, eu vou ser bem clara, Ana Paula. O governador tirou 11 bi da educação dizendo que estava sobrando dinheiro, porque aqui não olhou para essa política que é de suma importância. Neste mês de novembro, marcado pelas reflexões sobre a consciência negra, o Educação na TV apresenta uma iniciativa que mostra a força da cultura afro-brasileira na educação. O projeto Batuquedum, da Zona Sul de São Paulo, transforma o ritmo do samba reggae em instrumento de aprendizado, cidadania e valorização das raízes africanas entre crianças e adolescentes. O projeto Batuquedum nasceu na comunidade do Jangadeiro, né, com a ideia do mestre Capetinha, que ele tem a avó dele, que ela fazia isso também lá na Bahia. Então ele trouxe para São Paulo para trazer para as crianças mudar a rotina de percussão, de música. Então é muito importante trazer isso para que eles cresçam e tenham uma formação legal, boa, que contribui lá na frente para a nossa comunidade. Por enquanto em 3 territórios. Tem o Jardim Jangadeiro, o Jardim Guarujá e o Jardim Vera Cruz, que tem os espaços que atendem as crianças 120 por dia. Então a gente tem bastante criança, que a gente faz artesanato, esporte, tem a percussão, tem a música, tem várias coisas que a gente contribui para o crescimento deles mesmo. O Batuquedum foi destaque na Semana da Educação da Alesp, integrando as atividades das oficinas e encerrando o evento promovido pela deputada professora Bebel. Mais do que uma apresentação cultural, o projeto mostrou como a arte pode dialogar com a escola e inspirar novas formas de ensinar e aprender. O apoio da professora Bebel, né, é muito importante, porque ele dá visibilidade, né, para a gente poder mostrar um pouco do que é feito. Não simplesmente sobre o carnaval de rua, né, que é um carnaval periférico, onde a gente realiza todas as nossas ações, mas também dentro dessas ações a gente consegue discutir pautas e temas importantes.
né? E a gente também consegue trazer conscientização. Então, quando a gente tem esse apoio, como a gente teve da professora Bebel, é importante porque a gente consegue dar voz aonde, infelizmente, a gente às vezes não tem voz e aonde as oportunidades e as informações não chegam, que são nas periferias de São Paulo. Anote aí na sua agenda, nos dias 15 e 16 de novembro, sábado e domingo, será realizada a Flink Sampa, no Sesc Pompeia, na capital. Flink Sampa é a festa do conhecimento, literatura e cultura negra, organizada pela Universidade Zumbi dos Palmares. É a 13ª edição do evento, que além de homenagear a cantora e compositora Alessi Brandão, traz lançamentos literários, saraus, mesas de debates sobre educação antirracista e a 10ª edição do Festival Afrominuto, com produções audiovisuais de alunos de todo o estado de São Paulo. Este é um dos eventos que marca o mês da consciência negra em São Paulo. A entrada é gratuita e as atrações são muitas. Aproveite! O programa de hoje fica por aqui. Fique por dentro das novidades sobre a educação pública paulista pelo portal e pelas redes sociais da APUESP. Até a próxima semana. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.